Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai analisar a questão de diversidade cultural, o etnocentrismo e também o relativismo cultural. São temas bem interessantes porque retrata o processo de miscigenação que aconteceu no nosso país e é importante dentro do contexto do cenário nacional que a gente vive. O que é diversidade cultural? Primeiro ponto que a gente tem que responder e compreender são isso. Diversidade cultural são o quê? São os aspectos que representam e definem as particularidades de cada cultura ou etnias que existem ou existiram no mundo ao longo de sua história. Professor, por que existiram? Porque se a gente analisar o contato do europeu, precisamente os espanhóis, com os maias, com os incas, com os astecas, por exemplo, a gente vai ver que muitas dessas nações poderosas deixaram de existir e perderam com o tempo suas principais características culturais. Então é um conceito que foi criado para tentar compreender os processos que levam à diferenciação entre as várias culturas que compõem a nossa sociedade. Nosso país, devido ser um país continental, devido à sua magnitude, à sua grandiosidade, né, de norte a sul, de leste a oeste, a gente vai encontrar vários tipos de culturas, vários tipos de costumes. Então, a gente tem aqui a tentativa de observar o que personaliza e diferencia essa sociedade com essa definição aqui de identidade cultural. Essa identidade cultural aqui, essa identidade, desculpa, cultural, é justamente definida por sua linguagem, suas tradições, culinária, religião, sua organização social, familiar, política. São essas pequenas características que vão definir as diferenças entre certos grupos de seres humanos que já habitaram o nosso planeta Terra ou que ainda habitam. Então, na imagem aqui a gente pode observar, a gente tem padrões de beleza diferentes, aspectos da pele, culturas, crenças, pessoas, né? Então são várias características que determinam essa identidade cultural e faz, na verdade, do mundo um mundo mais bonito, né? Então a gente tem o que? Várias culturas em um só mundo. O mundo seria muito melhor se a gente aprendesse a respeitar as diferenças de cada um, né? Então a gente tem o que? Vários conceitos, tradições, costumes que são compartilhados uns com os outros. Então é aí que começa o processo de miscigenação, assunto que a gente já tratou nas nossas aulas, que tem relação intrínseca com a formação nacional da nossa população. Então no mundo, logo no começo da história humana, os indivíduos se identificavam como clãs ou aldeias. Então é nesse início quando começam a surgir as primeiras sociedades complexas. Eles começam a se organizar, começam a surgir essas pequenas particularidades, essas pequenas formas de se organizar, a sua autonomia, quem que ia trabalhar no campo, quem era o seu Deus, sua política, sua organização. Então, essa dificuldade de comunicação, esses primeiros passos nessas sociedades complexas, criaram mecanismos de sobrevivências que levaram certas particularidades para essas pessoas em determinado espaço. Então criou-se assim os primeiros costumes, as crenças, suas formas de se comunicar, seu idioma, suas manifestações, sua culinária. Essas pequenas sociedades complexas começaram a se organizar e dentro desse seio social vão surgir essas primeiras marcas de distinções da identidade cultural. Com esta gama de culturas isoladas uma das outras, o contato era quase que raro de acontecer e quando havia, sempre havia discórdia e gerava conflitos por conta da não aceitação da cultura do outro. Então aí começa o problema, a não aceitação. Então, por isso que na atualidade a gente vai observar, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a questão do relativismo.
que era basicamente você aceitar a cultura do outro, certo? Dentro do padrão cultural da sociedade que você está observando. É fácil a gente falar de fora. É falar, por exemplo, que os costumes indígenas são errados. Mas eu estou olhando isso de fora da sociedade indígena. E para eles, será que a nossa sociedade está certa? Então é isso que a gente vai analisar hoje, certo? A questão do relativismo. Então esses conflitos, as discordâncias vão gerar batalhas. Na Idade Média era muito comum. Só lembrando que tínhamos dentro desse período medieval, em que a sociedade se baseava no feudalismo, pequenos feudos que eram autossuficientes e dentro desse seio habitacional tínhamos costumes, tradições, características diferentes que geravam muitos conflitos. A outra observação, a preparação para as batalhas indígenas, que eu acabei de falar. Tem muitas práticas indígenas que ainda, dentro da cultura indígena, na visão deles está correto, fazia parte do contexto das suas características, mas para o europeu era errado. Eles não tinham Deus, não tinham nada. Mesmo com toda esta discordância de costumes, surgia a assimilação de uma cultura com a outra, nascendo novas culturas. Então, mesmo com esse choque cultural daquilo que eu acho certo, daquilo que eu acho correto, se chocando com aquilo que me assombrava, aquilo que eu achava que não era o correto, é dessa mescla de opinião, de visões que vão surgir novas culturas. E foi assim que surgiu, e ainda, né, aos poucos vai surgindo novas culturas. O nosso país é bem fácil de falar. Então a gente tem ali, por exemplo, os indígenas, chega o europeu, né, o português, depois vem o africano. O nosso país é uma gama, é um país rico na questão cultural. Brasil, o país mais miscigenado do mundo. Então, a gente pode observar na nossa própria população, suas características, seus traços. A gente não precisa fazer uma investigação, só conversar com seus pais, com seus avós, com o vizinho, né, que você vai saber que um era indígena, o outro descendente de africano, outro era um europeu, um alemão, um italiano, um português, um espanhol. Então, é isso que faz nosso país ser um país miscigenado. O etnocentrismo. O etnocentrismo a gente já conhece, né, de cima a baixo. O que é o etnocentrismo? Então, o etnocentrismo é um conceito definido como aquela visão que é demonstrada por alguém que considera o que? O seu grupo étnico ou cultura o centro de tudo. Portanto, num plano mais importante que as outras culturas e sociedades. Então isso aqui é bem fácil para a gente compreender. O que é etnocentrismo? É eu considerar o meu Deus, a minha religião, o meu modo de pensar, de se organizar, meu modo de vestir, meu modo de se alimentar, melhor do que o outro. Né? Foi assim que o europeu, quando chega no nosso país, ele se encontra com os indígenas, eles vão considerar o que? Ah, não, o indígena está errado, eles não se vestem bem, eles não têm um Deus, né? Eles dormem em redes, eles não têm uma organização social estruturada como o nosso, eles não têm moeda, é monetário. Então vai ser um povo simples, um povo fácil de assimilar a nossa cultura, o nosso Deus cristão. Por que isso? Porque estamos se pregando etnocentrismo. É se considerar a cultura superior a outra. E como a gente já viu, não existe cultura superior ou inferior. O que a gente tem são culturas diferentes. Um indivíduo etnocêntrico considera as normas e valores da sua própria cultura melhores do que as das outras. Isso pode representar um problema porque frequentemente dá origem a preconceitos e ideias infundamentadas. Então a gente já viu que esse preconceito, essa ideologia de se considerar superior a outra cultura gera, por exemplo, xenofobia, né, a questão religiosa também. Então é muito complicado, a gente tem que analisar isso, como eu falei para vocês, com calma e observar com respeito a cultura diferente. Dentro dessa questão da visão etnocêntrica demonstrada, por vezes, um desconhecido, a gente acaba levando isso para o lado pessoal, muitas dessas culturas,
E isso gera o quê? Desrespeito, depreciação, tolerância, ou seja, em casos extremos, isso aqui vai gerar, em casos mais radicais, propriamente o racismo e também a xenofobia. Para quem não está lembrado, xenofobia é aquela aversão ao imigrante. Nosso país passou por isso algum tempo atrás, na questão dos haitianos, né? De achar que, por exemplo, eles iriam tomar o serviço daqueles brasileiros que estavam procurando, né? Então aumentava o número de pessoas procurando emprego e os haitianos eram considerados como aqueles que estavam atrapalhando o mercado. Então é por isso que é preciso respeitar a visão do outro. Esse fenômeno universal pode atingir proporções drásticas quando culturas tecnicamente mais frágeis entram em contato em culturas mais dominantes e avançadas. Foi o caso que aconteceu com o nosso país. Então tínhamos ali nossa sociedade indígena, uma sociedade simples, sim, inferior, não. E ele vai se deparar com Portugal, né, em pleno desenvolvimento, início da globalização, desbravando o Oceano Atlântico, procurando rotas comerciais para as Índias. Então, naturalmente, já se consideravam que superiores, avançados, qualificados, enquanto aqueles outros ali eram pessoas que poderiam ser facilmente dominadas e exploradas, como vai acontecer na história do nosso país. Foi assim também com o africano, né? Ele vai se tornar uma especiaria, produto de troca, uma mercadoria que vai ser extremamente utilizada, né, explorada, violentada na história do nosso país. Mais uma imagem para a gente analisar com calma. Uma imagem triste, mas é a realidade do nosso país. Tá? É isso que acontece quando é praticado o etnocentrismo. Considerar uma cultura superior a outra inferior e assim colocar sob jogo de dominação. Foi assim na história do nosso país. Tá? Na história vocês já viram a questão de como que o negro era tratado, e assim foi na história do nosso país também. E o relativismo cultural, professor, para a gente finalizar aqui rapidinho. O relativismo cultural ela é uma ideologia interessante, certo? Por quê? Ela contrapõe ali o normal e o exótico. Professor, como assim? Ela prega o respeito, sim, certo? O respeito de que, com certeza, a gente não tem sociedades iguais. Toda sociedade é uma diferente da outra e toda cultura deve ser respeitada. Mas, dentro dessa questão cultural, acho que eu já até conversei com alguns de vocês, a gente tem aquilo lá. Tem muitas coisas que eram praticadas lá atrás que hoje, século XXI, na atualidade, a gente meio que, mesmo respeitando a outra cultura, a gente tem que analisar de uma forma coerente e diferente. Então, para alguns especialistas, né, eles pregam o quê? Que o relativismo cultural é uma corrente de pensamento que doutrina, que tem como objetivo entender que sim, existem diferenças culturais, que elas precisam ser estudadas porque são diferentes, distintas umas das outras. Porém, em algum momento ali, ele acaba o quê? Violando os direitos humanos. Por quê, professor? A gente pode analisar ali a questão na Índia. Eles têm como hábito cultural ali o abandono de recém-nascidos do sexo feminino. Ah, mas se a gente for analisar na questão, professor, a cultura deles então tá certo. Tá, a cultura deles é isso. Mas, na atualidade, isso é bem visto, isso está correto, isso é certo? A gente sabe que no nosso país tínhamos alguns indígenas que praticavam antropofagia, ou seja, se alimentavam de outros seres humanos que eram vencidos na batalha. Eles se alimentavam, professor, para matar fome? Não, porque eles acreditavam que se alimentando daquele guerreiro valente, eles conseguiam adquirir sua força, sua inteligência, sua destreza, sua habilidade. Tá? Então isso é cultura, professor. Então eles podem hoje fazer a mesma coisa. Vamos deixar eles lá guerrear, matar e assar um ou outro e comer. Não, né, pessoal? Como é que a gente vai fazer então? Então é isso, né, que são as contradições referentes ao relativismo cultural. A gente tem que analisar, sim,
respeitando a visão do outro, a cultura do outro, porque ela aborda as diferenças de uma forma apaziguadora. Mas algumas coisas precisam ser analisadas com mais calma, né? Então, são hábitos que precisam ser, sim, analisados dentro do contexto, mas dentro do contexto do século XXI. Então, é importante destacar que o relativismo cultural é uma ideologia, ela defende valores, princípios, que é certo e errado, bem e o mal. Então, são convenções sociais intrínsecas de cada sociedade. Então, é ali que entra a questão da contradição. Então, o que é errado para mim, talvez para eles sejam certo. Mas, dentro da análise cultural, há alguns hábitos, alguns valores que, mesmo intrínsecas dentro dessa cultura, dentro dessa sociedade, precisam ser analisadas a partir do momento em que elas deixam margens ou violam os direitos humanos, tá bom? Então, um ato considerado errado em uma cultura não significa que o seja também quando praticado por povos de diferentes culturas, mas precisamos analisar a questão dos direitos humanos também, certo? Porque vivemos no século XXI, um mundo globalizado, e o que acontece na sociedade, sim, afeta o mundo todo. Então acontece, tem certas práticas culturais, por exemplo, culinária, algumas coisas que, sim, a partir do momento, mesmo dentro da cultura, faz correr risco os demais, precisa sim ser analisado com mais calma, respeitado sim, mas não aceitar algumas dessas práticas, tá bom? Certo, então, pessoal, vou deixar postado o vídeo para vocês, os slides também. Tem uma pequena atividade para vocês dar uma olhada ali. No demais, se cuidem e entrem em contato com o professor, beleza?